Eu me chamo Patrick Gomes e é um prazer ter você aqui no canal Biolodúvidas e eu espero muito que você goste da aula de hoje, mas não esquece de seguir a gente lá no Instagram, tá? @Biolodúvidas. Vai lá que tem muito material bom para você. E claro, não esquece, deixa teu joinha na aula de hoje. Um abraço e boa aula! Eu espero que você tenha pego aí o seu material para poder fazer as anotações. Sem mais delongas, sistema respiratório tem qual função, Patrick, que cai no vestibular? Função. A função principal do sistema respiratório é basicamente garantir as trocas gasosas com o meio ambiente. O processo de troca gasosa no pulmão, dióxido de carbono por oxigênio, é conhecido por hematose pulmonar. Perguntou para você o nome do processo em que acontece a troca gasosa lá nos alvéolos pulmonares, você marca a opção hematose pulmonar, hematose pulmonar, hematose pulmonar, hematose pulmonar, processo de trocas gasosas. Então tá aí o nosso sistema respiratório maravilhoso, formado por nariz, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos. E aqui está o trajeto do ar. Diferente do sistema digestório, onde existem glândulas anexas, aqui não. Aqui o ar basicamente passa por dentro dos órgãos. E, enfim, não vai ter nada que precisa acontecer para poder ocorrer o trajeto do ar. Fossas nasais, laringe, faringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. Lembrando que os brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, essa estrutura aqui forma o pulmão, certo? Pulmão. E aqui também nós temos a única estrutura que não faz parte do trajeto pulmonar, mas é importantíssima para o processo de inspiração e expiração, que são os movimentos pulmonares, é o diafragma. É ele quem faz com que o ar entre e o ar saia. Eu vou estar comentando sobre ele daqui a pouquinho. Então, esse é o trajeto do ar. Se fosse você, eu dava um pause aí e anotaria esse trajeto do ar. Adoro perguntar em provas. Eu não vi, não foi uma vez não. Já vi dezenas de questões mandando você apenas marcar o trajeto do ar, beleza? E aqui eu tenho fossas nasais, que é a nossa primeira estrutura. As fossas nasais têm a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar, o ar que é inspirado para os pulmões, tornando-o mais propício para o seu devido processamento. São revestidas internamente pela mucosa nasal, que possui um grande número de vasos sanguíneos. Então, toda essa questão de filtração, de umedecer e aquecer o ar, acontece aqui nas conchas nasais, que ficam aqui dentro da... tá aqui, ó. Cavidades nasais ou conchas nasais. Então, o ar entra e aqui acontece isso. Patrick, que bacana, E o ar, ele acaba passando para cá um pouco mais purificado, digamos assim. Patrick, se eu respirar pela boca, você vai estar pulando aí esse estágio. Então, o ideal é você respirar pelo nariz, beleza? Também vai ter aqui cabelinhos que também vão estar aí auxiliando no processo de reter bactérias e poeiras que podiam entrar dentro do seu sistema respiratório, beleza? Então, fossas nasais têm a função de filtrar, umedecer e aquecer o ar. O próximo órgão ao qual o ar passa é a faringe, que é um órgão comum tanto ao sistema digestório como ao sistema respiratório. Na faringe, lá você vê perto da faringe a glote e a epiglote, que é o que faz basicamente a separação de traqueia e esôfago. Esôfago é quando você comeu e o alimento vai passar por lá. E a traqueia é quando você respira e o ar vai passar para a traqueia. E os dois canais ficam perto. Então acaba aí a glote e a epiglote, que são, olha aqui, ó, a epiglote, tampando para que não caia alimento aí dentro da traqueia. Patrick, pode acontecer de entrar alimento dentro da traqueia? Pode. A faringe é a porção da anatomia que conecta o nariz, a boca, a laringe e ao esôfago. Então a faringe vai ser um conector, né, entre nariz, boca e também a laringe. Um canal comum ao aparelho digestivo e ao aparelho respiratório. De um modo geral, entre os mamíferos, a faringe é o ponto de encontro entre esses dois aparelhos. Então, o ponto de encontro, Ave Maria, pergunta de vestibular. Assinale a opção que corresponde a um órgão ou estrutura que é um ponto de encontro entre o sistema digestório e o sistema respiratório. Faringe.
Beleza? Laringe exerce uma função respiratória e fonatória, ou seja, a função também de fala. É na laringe que você vai encontrar as cordas vocais. O ar passa e as cordas vocais acabam aí se movimentando e possibilitando aí que o som saia. A laringe é um órgão curto de forma cônica, constituído de cartilagens, músculos e ligamentos. Está localizado na região do pescoço, entre a quarta e a sexta vértebra cervical, conectada à laringe à traqueia, conectando a faringe à traqueia. Então aqui a laringe ela vai ser uma terminação da faringe, digamos assim. E a produção da fala, no caso, está ligada diretamente à laringe, que é um órgão fonatório, como colocou aí na opção, na afirmativa. Eu preciso saber detalhadamente como acontece a produção da voz? Não. Próxima estrutura, a traqueia. Traqueia, velho, que tem anéis de cartilagem. Esses anéis de cartilagem da traqueia, eles são importantes para que a traqueia não feche. Se a traqueia fechasse, o ar não tinha como entrar no pulmão. Então, para a traqueia sempre se manter aberta, esse anel de cartilagem ele vai garantir isso. A traqueia é um órgão tubular, cilíndrico e cartilaginoso, localizado entre a laringe e os brônquios, que faz parte do sistema respiratório. Sua função é filtrar, umedecer e aquecer o ar para conduzi-lo até os pulmões. Note que a traqueia tem a mesma função do nariz, digamos assim. Também vai estar filtrando, umedecendo e aquecendo o ar. A traqueia tem também o que chamamos de células caliciformes, que são células produtoras de muco, para auxiliar ainda mais no processo de filtração do ar. Até que o ar passa da traqueia para o pulmão. Olha que negócio lindo. A imagem está aqui bem bonitinha, mas o pulmão, vocês sabem que o pulmão direito é um pouco maior do que o pulmão esquerdo. E está aqui o famoso pulmão, que é formado por brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares, revestidos pelo que eu chamo de pleura. A pleura pulmonar. Então, a pleura pulmonar é essa camada aqui que reveste o pulmão. Eu não estou aqui para falar de curiosidade sobre o pulmão, e sim para falar do que cai no vestibular, que é isso que você quer saber. Então, a sequência é brônquios, bronquíolos e alvéolos. Se fosse você, colocaria um pause aqui no vídeo e faria essa anotação, pois adoro lhe confundir. Brônquios, alvéolos e bronquíolos. Bronquíolos, brônquios e alvéolos. Alvéolos, brônquios e bronquíolos. Não, tem a sequência. Brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. É bom você estar atento a isso. Patrick, brônquios e bronquíolos, vai acontecer aí troca gasosa? Não, até agora não aconteceu troca gasosa em nenhum lugar. A troca gasosa ela vai acontecer exclusivamente nos alvéolos pulmonares. Se você ver aqui, ó, a ramificação mais grossa é um brônquio, que se ramifica a partir da traqueia. Brônquio. A pequenininha é o bronquíolo e as pontinhas vão ser os alvéolos pulmonares, que basicamente vai ter a função de fazer a troca dos gases. A estrutura de alvéolos é o local onde a troca dos gases... A estrutura de alvéolos é o local onde a troca dos gases durante a respiração tem lugar. No caso, é nesse lugar que acontece a troca gasosas. Foi isso que eu quis dizer. Essas estruturas são cercadas por capilares que fazem com que o sangue, né, seja transportado até lá para poder possibilitar a troca gasosa. Eu não sei se você percebeu, mas eu tenho disfemia. É um problemazinho de fala ao qual falar e respirar ao mesmo tempo, para mim é algo meio complicado. Por isso que às vezes eu gaguejo. E dá a entender muitas vezes que eu não tenho domínio daquilo que eu estou falando. Eu convivo com isso desde que eu nasci, tá ligado? E a disfemia tá ligada diretamente ao sistema respiratório. Então, o meu problema de fala, tá ligado? É horrível. Gaguejo. E é horrível gaguejar. Patrick, mas isso não tem nada a ver com alvéolo pulmonar. Não, na verdade não, mas está ligado à questão de respiração como um todo. Então, nos alvéolos pulmonares vai acontecer a hematose. A troca de dióxido de carbono no sangue a partir desses capilares ocorre através da parede dos alvéolos. Então tá aqui, ó, que maravilhoso. Vem aqui o capilar e o capilar ele acaba trazendo aí
o dióxido de carbono para poder ser eliminado e vai entrando o oxigênio por meio de uma difusão do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Olha só, eu tenho aqui a movimentação do tipo inspiração, que faz com que o ar entre, né, desde o nariz até o alvéolo pulmonar. Note que a pressão de oxigênio aqui, ela é bem grande, é 160 milímetros de mercúrio. E a pressão de dióxido de carbono ela é menor, 23. Se você olhar aqui para o sangue você vai ver que tem uma pressão maior de dióxido de carbono e menor de oxigênio. Desse modo, ocorre uma hematose. Acaba acontecendo a liberação de oxigênio para dentro dos capilares por meio da difusão, saindo do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, e o inverso, saindo dióxido de carbono do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Olha só, 23, aqui tem 45. Então ocorre a troca gasosa. Então, perguntou no vestibular, aonde aconteceu a troca gasosa? Nos alvéolos pulmonares, que fica lá nos pulmões, beleza? Então, qualquer problema que acontece no pulmão, se acabar causando lesão no alvéolo pulmonar, você vai ter uma dificuldadezinha aí no processo de hematose. E por fim, a inspiração e a expiração. Já foi pergunta de vestibular para medicina você explicar esses processos. A inspiração é quando o diafragma se contrai, o ar entra para os pulmões e os pulmões acabam aumentando de tamanho, ó, expansão dos pulmões e contração dos músculos peitorais menores, contração dos músculos intercostais, que são os músculos aí da caixa torácica. Então, ó, o ar está entrando. Quando a gente expira, o ar sai e o pulmão diminui de tamanho e o diafragma relaxa. Relaxamento dos músculos, diafragma ele relaxa também, ele se contrai na inspiração e o ar acaba saindo e o pulmão acaba diminuindo de tamanho. Então, inspiração e expiração. Esse lance aqui, se eu fosse você, eu também copiaria, porque adora perguntar em provas. Então, inspiração, o ar entra. Expiração, o ar sai. O ar entra com a contração do diafragma e o ar sai com o relaxamento do diafragma. Pulmão expande com a entrada do ar, pulmão relaxa com a saída do ar. Ok, pessoal, era isso que eu queria comentar para vocês sobre o sistema respiratório. Outro sistemazinho bem fácil de ser entendido. Se você gostou, deixa o seu like para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Eu fico por aqui, eu sou o Patrick Gomes do canal Biolodúvidas. Beijo, valeu e até a próxima!